amiguinhos e amiguinhas, hoje um programa que estou muito animado. Por quê? Vamos falar de um assunto diferente. Ele não fala exatamente de investimentos, no entanto, ele afeta uma modalidade específica. Você tem ideia do tema de hoje, meu querido Doni? Salve, pessoal! E aí, Sami? Olha, eu vivi quase a vida inteira em imóvel locado e por isso esse programa é particularmente interessante. Hoje a gente vai falar sobre os índices que calculam a oscilação no preço dos aluguéis. Você sabia que em janeiro desse ano surgiu um novo índice e que, em teoria, os contratos de aluguéis reajustados por esse indicador poderiam até ficar mais baratos? Durante muitos anos, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, foi usado como indicador para reajuste dos aluguéis. Aliás, essa sigla começou a aparecer sem muita contestação, isso lá nas décadas de 80 e 90. Na época, o país enfrentava uma hiperinflação e os proprietários dos imóveis tinham a necessidade de assegurar um reajuste de preço no mercado. Só que esse indicador não foi criado para ser aplicado em imóveis, já que sua composição reflete em muito os preços do atacado, ou seja, aqueles preços de produtos industriais e agropecuários, e não exatamente os custos de vida, seja da construção civil ou do dia a dia. Além disso, o IGPM é sensível à variação do câmbio e aos produtos de exportação, por conta dessa composição de 60% do índice do atacado, que é o IPA. Só que o uso do IGPM como um indicador para os contratos de aluguéis não está previsto em lei, na verdade. Criou-se uma convenção, um acordo que é firmado entre o proprietário do imóvel e quem pretende alugar. Inclusive, na própria lei do inquilinato não existe nenhuma regra específica com relação a isso. Nela só tem a indicação de que os contratos de aluguéis poderão ter reajustes anuais. Olha que doideira, né? Até 2020, fazer os reajustes baseados no IGPM não era exatamente um problema, já que o indicador ficava ali perto do IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial do país. Mas aí, pandemia e tudo mudou. Dólar disparou, o IGPM chegou a acumular alta de 37% em maio de 2021. Nesse mesmo mês, a alta acumulada do IPCA era de 8%. E por mais que o IPCA tenha acumulado uma alta considerável no ano passado, ela foi bem menor quando a gente compara com o IGPM. Aí muitos inquilinos tentaram fazer negociações com os proprietários para reajustar os aluguéis pelo IPCA e não pelo IGPM. E com razão, né? Uma pancada de reajuste de 37% sobre um aluguel, sendo que a sua renda dificilmente aumentou nessa mesma proporção. A minha não aumentou. Agora, pensa só, num aluguel de R$5.000, por exemplo, daria R$1.850 de reajuste. Mas, em muitos casos, não rolou acordo. E em parte deles, o resultado foi a devolução de vários imóveis. E contribuiu para aumentar ainda mais a vacância no setor imobiliário durante a pandemia, toda essa conjuntura. Tanto que o Quinto Andar anunciou que deixaria de usar IGPM nos contratos de aluguéis firmados em sua plataforma. Essa foi uma mudança emergencial para justamente evitar a desocupação dos imóveis. Por isso, a necessidade dessa discussão, que é combinada com a desvalorização dos aluguéis, por incrível que pareça. Mesmo com altas históricas vistas no IGPM, o Quinto Andar, por meio de seu índice, tem mostrado uma queda no valor dos contratos de aluguéis. Inclusive, Doni, a mesma coisa foi constatada pelo índice FIPE-ZAP, que também acompanha o preço do aluguel, dos aluguéis de novos contratos, não dos vigentes. Exatamente, Sami. O preço médio dos aluguéis de imóveis residenciais no país subiu quase 4% em todo o ano de 2021, uma variação abaixo da inflação nesse período, tanto pelo IPCA, que foi de 10%, quanto pelo IGPM, que foi de quase 18%. Agora, falando sobre o universo dos investimentos, os fundos imobiliários vêm discutindo o melhor índice para a correção dos contratos com seus inquilinos. E alguns casos foram até parar na justiça. Foi o caso da Gastura, agente de viagens e turismo,
que é locatária do REC Renda Imobiliário, código RECT11 na Bolsa, até 2025. A empresa ocupa imóvel de quase 2 mil metros quadrados no Jardim América, aqui em São Paulo, e reivindica que o valor do aluguel seja atualizado pelo IPCA e não pelo IGPM. Já o FII Hospital da Criança, código HCRI11, enfrenta a situação semelhante. A rede DOR, locatária do hospital, pediu na justiça que o valor do aluguel fosse ajustado pelo IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, que é um primo lá do IPCA, só que o IPCA é do IBGE, o IPC é da FGV, assim como o IGPM. Mas, de qualquer forma, não querem o IGPM. A Justiça atendeu, de forma provisória, o pedido da rede DOR. Enquanto o FII Hospital da Criança recorre da decisão liminar, que determinou a substituição do índice de reajuste, o segmento de fundos imobiliários reforça o debate sobre um novo índice que garanta de forma mais eficiente as necessidades de proprietários e inquilinos. Foi por isso que a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que calcula e divulga mensalmente o IGPM, desenvolveu o IVAR, que é o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais. Em abril de 2021, a FGV já tinha admitido um estudo para substituir o IGPM em contratos de aluguel. O cálculo deste novo índice é baseado em aproximadamente 10 mil contratos assinados de locação de imóvel sob intermediação de empresas administradoras em 4 das maiores capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Ou seja, ele leva em consideração os valores efetivamente fechados entre inquilinos e proprietários dos imóveis, e não os preços anunciados, que é justamente o que acontece em relação ao índice FIPE-ZAP. E esse detalhe, diríamos assim, faz toda a diferença, já que os valores anunciados geralmente não retratam os preços efetivamente fechados, efetivamente praticados. Só que há quem diga que, como o número de cidades avaliadas é de apenas 4, isso acaba não representando a realidade do Brasil de uma forma mais ampla. Tem estados em que o preço cobrado por metro quadrado acelerou pouco no ano passado e em outros os valores subiram muito mais do que a inflação. Mas levando em consideração o estudo do IVAR, num acumulado de 12 meses encerrados em dezembro de 2021, o índice teve uma queda de 0,61%. Com isso, teoricamente, contratos de aluguel reajustados com base nesse indicador poderiam até ficar mais barato. Agora, Doni, tem que ver os próximos capítulos e se de fato o mercado vai preferir usar esse indicador, já que ainda é cedo para afirmar a morte do IGPM nos contratos de aluguel. Agora, o que eu acho? Eu ia perguntar exatamente isso. O que você acha, Samidana? Indexação eu não gosto, Doni. Não gosto de indexação. Por quê? Porque aí se subir 10% nos últimos 12 meses, você põe 10%. Aí bota isso, bota em outros custos, você vai carregando a inflação, que a gente chama de inflação inercial, né? Uma inflação que leva a outra inflação. Para mim, os aluguéis têm que ser livres, ou seja, vale a lei da oferta e demanda. Por exemplo, você paga 5 mil de aluguel, o mercado foi mal, teve pandemia, você olha e tá tudo vazio, as pessoas estão alugando por 3, 4. O cara chega pro proprietário e vai falar: ô bichão, você quer cobrar 5 mil, mas todo mundo 4. Tem que valer a lei de mercado. E o contrário também é válido. Se ele tá pagando 5 mil, mas tá o mercado bombando, pagando 10 mil, 7 mil, 8 mil, o proprietário vai chegar e falar: ô lindão, ô seu inquilino, você vai ter que pagar mais. Então, essa lei prevalece mais. Ficar indexando vira um gatilho da inflação. Acho perigoso. Mas, de qualquer forma, o IGPM tem que ser extinto. O IVAR, para mim, é muito mais uma análise do que aconteceu do que um indexador a ser usado. Eu sou um amante da lei da oferta e demanda. E você, Doni? Em que o senhor acredita? Aliás, como funciona nos Estados Unidos? Vocês têm ideia dos mecanismos de ajuste de aluguel? Olha, Sami, eu sou um entusiasta do livre mercado, do livre ajuste, né, da mão invisível, do equilíbrio de oferta e demanda. Eu não gosto do reajuste automático. E aqui nos Estados Unidos o que acontece é algo mais nessa linha mesmo. Por quê? Olha só que interessante, aqui existe uma espécie de sistema centralizado ao qual todos os corretores têm acesso. Então você tem o histórico completo daquele imóvel, seja valor de venda, seja contrato de locação. Você sabe exatamente quando vai comprar um imóvel, quais foram as vendas daquele imóvel ao longo da história. E a mesma coisa
para o valor da locação. E no caso de você ser o locatário e fazer um contrato com um locador, com o proprietário de um imóvel, você estabelece no contrato se vai haver reajuste e qual será esse reajuste. Mas não existe aqui um índice ou uma taxa que reajusta todos os aluguéis, como é o caso do IGPM no Brasil. Isso não existe. Você estabelece entre as partes qual é esse valor nominal ou percentual, enfim. Então, é muito mais próximo do que você gosta e do que eu acho que é mais interessante também. E vamos agora para o Giro de Notícias. A polícia italiana confiscou propriedades e iates de 5 russos que foram colocados na lista de sanções após o ataque de Moscou à Ucrânia. O valor confiscado é equivalente a 792 milhões de reais. As propriedades de luxo foram tomadas na ilha de Sardenha, no Lago Como e na Toscana, locais prestigiados na Itália. E a varejista espanhola Inditex, dona da Zara, também suspendeu suas operações na Rússia, fechando 502 lojas e interrompendo as vendas online. O país responde por cerca de 8,5% do EBITDA global do grupo, e todas as lojas da Inditex operam em regime de aluguel. Os preços mundiais de alimentos bateram recorde em fevereiro, saltando 24% em relação ao ano anterior, segundo a Agência de Alimentos da ONU. A alta nos preços foi liderada por óleos vegetais e laticínios. A ONU alertou que os custos mais altos estão colocando em risco as populações mais pobres em países dependentes de importações. Notícias giradas, um cafeína a mais na conta. Gostei desse cafeína, Dona. E você? Gostei também, Sam. Aprovado. E você? O que é que você achou? Conta aí pra gente e já aproveita para gastar um pouco o dedo e se inscrever no Invest News. Um abraço, pessoal. Até o próximo Cafeína. Tchau. E nos vemos no Invest News e no próximo Cafeína. Tchau, tchau. Obrigado, Dona. Tchau, tchau a vocês.